Infelizmente aconteceu. De Deus não se brinca e com Deus não se zomba. Dessa vez foi a vez da cantora Daniela Mercury. Ela repetiu o que Ivete Sangalo fez lá em Salvador, Bahia, diante daquela multidão, diante do Brasil. Daniela Mercury, gente, ela incitou o público durante um show em São Paulo a macetar o Apocalipse. Eu vou contar detalhadamente aqui para vocês, porque eu achei muito forte e isso é bastante prejudicial à saúde espiritual do povo. Isso pode trazer coisas negativas para a nação brasileira, essas palavras de zombaria com Deus, com as coisas de Deus, com aquilo que é sagrado. Olha, gente, todos vocês são conhecedores do que aconteceu em Salvador, Bahia, envolvendo a cantora Baby Consuelo, a Baby do Brasil, aonde ela foi falar sobre o arrebatamento da igreja e do Apocalipse, e ela foi interrompida pela Ivete Sangalo, que disse, não vou deixar acontecer o Apocalipse, eu vou macetar o Apocalipse, e vou cantar macetando, porque Deus está pedindo para me cantar macetando. Vocês sabem o que aconteceu com a Ivete durante o carnaval, foi o pior dos piores carnavais de toda a carreira da cantora, 30 anos de carreira, 31 anos. O trio quase tombou, uma explosão do trio, muitos atrasos, muitos contratempos. O trio quebrava aqui, quebrava acolá, jogaram spray de pimenta e aquilo ali acabou pegando no rosto da Ivete. Ivete chorou, Ivete chegou a cogitar que iria desistir do carnaval. Depois ela voltou atrás. E aí, tudo isso depois que a Ivete disse que ia macetar o Apocalipse. Depois, Ivete foi internada às pressas e teve que cancelar uma agenda de shows, uma agenda de compromissos. Inclusive, um show no Cruzeiro com a Xuxa Meneghel, um show que já estava programado há um ano. Ela não teve condições, nem macetou, nem macetará o Apocalipse, nem macetou uma enfermidade no seu pulmão. Ela foi tratada, está sendo tratada, já está em casa, está bem. Agora, cantora Daniela Mercury, dia 18 de fevereiro, carnaval, ou melhor, depois do carnaval, lá em São Paulo, ela disse assim, vamos macetar o Apocalipse. E falou mais assim, e o dilúvio? E mandou um deboche para a Baby do Brasil. Aí, Baby, disse um deboche com a Baby do Brasil. Aí eu digo a você uma coisa. Todas as pessoas que brincaram com Deus, que zombaram de Deus, tiveram suas vidas marcadas por uma situação indesejada. Não devemos brincar com as coisas de Deus nunca. Nunca, jamais brincar com as coisas de Deus. Quando a mão de Deus começar a pesar, aí, meu pai do céu, a Ivete Sangalo, até hoje, não pediu desculpa, não se retratou. Se retratou com quem? Ela já pediu perdão a Deus, tá tudo ok. Não, mas não é muito assim. Quando a gente peca assim algo que é público, a gente deve vir a público também para se retratar. Aquela mensagem da Baby Consuelo fez um reboliço grande no meio daquela multidão. Muitas pessoas voltaram para os caminhos do Senhor. Muita gente que estava afastada da igreja voltaram, se reconciliaram com Deus. Inclusive tem um relato de um rapaz que ele ia tirar a sua própria, um rapaz, ia tirar, mas quando ouviu aquela mensagem da Baby do Brasil, ele voltou, se arrependeu. E o que as pessoas estão dizendo assim, Daniela Mercury quer ganhar um engajamentozinho, porque já foi, não é mais sucesso, não se apresenta em programa de TV, então ela quer ganhar a fama novamente. Não sei o que ela está querendo, eu sei que ela brincou com as coisas de Deus, com dilúvio, gente. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo número 22, versículo de número 19, está escrito assim, todo aquele que tentar, ou que tirar alguma palavra do livro desta profecia, Deus também tirará o nome dele da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritos nesse livro.
Então, quando diz assim, eu quero macetar o Apocalipse, ele está fazendo pouco descaso da palavra de Deus. Está fazendo descaso. Eu lembro-me agora da cantora Marilyn Monroe, das cantoras mais famosas do mundo, mais bem pagas, mais caras do mundo, a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Ela estava em seu apartamento e o pastor Billy Graham foi fazer uma visita a ela e falou de Jesus, do amor de Deus para com a vida dela. E ela disse assim: pastor, eu não preciso do seu Jesus. Uma semana após, ela foi encontrada daquele jeito. Ficou só a história para contar. O John Lennon, ele chegou a dizer que os Beatles se tornariam muito mais famosos do que o próprio cristianismo, o próprio Jesus. Que o cristianismo era um movimentozinho que, tipo assim, que iria acabar, que os Beatles era um movimento que seria maior do que o cristianismo. Aí um fã do John Lennon foi lá e John Lennon não ficou para contar a história. Ricardo Boechat, ex-âncora dos jornais da Band, um dos homens mais inteligentes, intelectuais do Brasil. Não vou dizer inteligente, mas intelectuais. Porque se fosse inteligente, ele não brincava com as coisas de Deus, não zombaria das coisas sagradas ao vivo, diante do público, no rádio, na TV. Ele alfinetava muito as coisas do Evangelho da Bíblia. Deus usou um profeta, um homem que anda nas ruas, e aquele homem disse assim: Deus me mostrou um helicóptero, não vou nem dizer, o helicóptero voa e quando acontece com ele, né? Um helicóptero, uma pessoa que brinca muito com as coisas de Deus, que zomba muito de Deus. Ele estava nesse helicóptero e ele partia para a eternidade. Esse homem disse isso. Tem um vídeo, pode procurar. 7 dias depois, Ricardo Boechat vinha no helicópterozinho, o helicópterozinho, olha, pá. E ele não ficou para contar a história. A famosa história do Titanic, que um engenheiro disse: esse aqui nem Deus pode afundar. Primeira viagem, Titanic afundou. Ficou só a história para ser contada. Todas as pessoas que brincaram com Deus e não se arrependeram tiveram um fim daí por pior. O que vai acontecer com Ivete Sangalo, eu não sei. E com Daniela Mercury, eu não sei. Mas se elas não se arrependerem, a mão de Deus pode pesar sobre a vida dessas duas mulheres. Ah, porque elas são duas mulheres comuns, por que não pesa na vida de outras pessoas? Existe um peso na vida dessas duas mulheres. Elas são influenciadoras. Elas são vozes. Pessoas se inspiram, se espelham nelas. É diferente a repercussão de um anônimo quando diz uma coisa. Quando ele vai se retratar, tem que se retratar com pouca gente, com Deus e pronto. Mas quando é uma mensagem dessa assim, público, né, dizendo do Apocalipse, vamos macetar o Apocalipse. Gente, você sabe o que significa macetar o Apocalipse? Você sabe? É um termozinho, macetar. É um termo que, entendeu? É um termo pesado. O Apocalipse é um projeto de Deus, que foi criado por Deus e foi revelado a João lá na ilha de Pátamos. Foi criado esse projeto no coração de Deus, mediante a nossa desobediência lá no Jardim do Éden, porque nós herdamos a herança do pecado dos nossos ancestrais. E alguém diz: Deus é injusto, porque eu não estava lá no Jardim do Éden, eu não estava lá quando eles pecaram. Por que eu estou aqui no Brasil, moro aqui, e eu herdei um pecado que não era meu? Eu não estava lá. Tá certo. Mas se você for analisar, quando Jesus doou a sua vida por nós pecadores, lá na cruz do Calvário, eu não estava lá, você também não estava lá, mas nós fomos também alcançados aqui, morando no Brasil, pela graça redentora, pelo amor de Deus. A salvação chegou até nós através de Cristo Jesus. Assim como o pecado veio ao mundo e se alastrou no mundo, aonde abundou um pecado, superabundou a graça de Deus. Fomos alcançados também pela graça de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Eu fiz até um vídeo aqui, a mulher até botou assim: não peça misericórdia não, porque Deus vai agir, porque Deus está sendo escarnecido. E é verdade, gente. Terminou o carnaval, eles continuam, eles fazem de pirraça, e vai vir coisas piores por aí. O que eles vão fazer, o que eles vão dizer, vai ficar registrado, porque eles perderam o temor a Deus, perderam o respeito a Deus. A Bíblia diz que eles amaram mais as trevas do que a luz.
Se prepare, meu irmão, minha irmã, você que serve a Deus com alegria. Seja mais fiel, mais constante, porque o chumbo vai engrossar, a mão de Deus vai descer. E ai, 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 é muito forte. Quando a pessoa diz isso com as coisas de Deus, ela traz coisas ruins. O ruim que não vem só para ela, vem para aqueles que estão ao redor. Assim como o sol nasce para todo, quando chove, chove para todo mundo, quando vem essas coisas ruins também, pega no que é culpado e no que não é culpado também. Mesmo a Bíblia dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, mas às vezes não livra não, às vezes acontece, com justo, com ímpio, é tudo misturado, às vezes acontece, às vezes Deus livra, mas às vezes Deus não livra. Isso não quer dizer que a gente está em pecado, que a gente é um falso cristão, não tem nada a ver. A gente tem que ser fiel a Deus até o fim, entendeu? Pois é. Eu sou o Sátrio Araújo, eu conto muito com o seu apoio, por favor, curta, comente, me dá aquele apoio. Deus abençoe a todos vocês. Mande uma história para mim de alguém que brincava com as coisas de Deus e que tirou a conta errada. Mande um vídeo, um áudio, entre em contato comigo. Eu quero contar a sua história, o seu testemunho, a sua experiência com Deus. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.